montes, abrigada no fundo de 7 colinas, no Val do Tua, encontra-se a aldeia do Amieiro, no concelho de Lijó. Há 100 anos estava praticamente isolada do resto do mundo. José Cataluna ainda se recorda dos tempos em que se vivia aqui com muitas dificuldades, sem uma única estrada para o povoado mais próximo. Já estava com muitas dificuldades. Antigamente havia muitas dificuldades aqui, principalmente aqui, que uma pessoa adoecia, tinha que ir numa padiola, numa maca, numa padiola, como se costuma falar, daqui para Alijó, para São Amado, ou para onde houvesse um médico para lhe valer. Era difícil, muito trabalhoso. Não havia estradas? Não estrada, nem luz, nem telefone, não havia comunicação nenhuma. A não ser quando se queria dar um recado a Alijó e tinha que ir lá a pé. São 16 quilómetros daqui lá, por matos, carreiros. Pronto, e lá ia. Não fui lá muita vez. Todos os habitantes da aldeia do Amieiro conseguiram sobreviver à gripe espanhola entre 1918 e 1920, apesar da pandemia ter causado na região um número muito elevado de vítimas mortais. Em Portugal, estima-se que tenham sido 140 mil mortos. Pelo resto do mundo, calcula-se que o número de óbitos possa ter chegado aos 100 milhões. Esta gripe foi a primeira das duas pandemias causadas pelo vírus H1N1. A segunda ocorreu quase 100 anos depois, em 2009. Os habitantes do Amieiro acreditam que foi o isolamento e as fogueiras que acendiam todas as noites que os protegeram da primeira pandemia provocada pelo vírus influenza. As pessoas aqui estavam seguras pelo motivo de estarmos rodeados por 7 colinas, de não possuirmos na altura estradas, nem luz, nem telefones. As pessoas viviam aqui isoladas. Se o vírus circulava pelo ar, aqui estava mais abrigada. No entanto, as pessoas combinaram de fazer fogueiras, iam aos montes trazer urzes, rosmaninho, carqueja, alecrim, etc. E faziam, à mesma hora, à noite, uma fogueira às suas portas. As fogueiras eram todas ateadas ao princípio da noite, ao rebate do sino da igreja, e provocavam uma enorme nuvem de fumo sobre toda a aldeia. Ainda fui muita vez buscar molhos de pinho bravo, zimbro, rosmaninho, alecrim, certas coisas que faziam fumo e assim tornavam mais saudáveis, talvez. Punha-se à porta, todas as pessoas faziam isso, todas as pessoas. E havia um sinal que àquela hora, à noitinha só, que não estava tudo em casa, àquela hora era acesa aquela fogueira, uma aqui, outra, era em todas as casas tinham isso. Aquilo era um nevoeiro, era como um nevoeiro quando está por aqui cerrado, às vezes também. Aquilo era, só se respirava aquele aroma daquelas plantas. Há 100 anos, a aldeia do Amieiro tinha cerca de 400 habitantes. Hoje, restam pouco mais de 40 pessoas. A grande maioria das casas estão desabitadas ou ao abandono. Quando o novo coronavírus chegou a Portugal, em março de 2020, algumas fogueiras voltaram a acender-se. As pessoas continuaram a fazer esses fumos. Inclusive, no mês de março e fevereiro, houve pessoas, inclusive em minha casa, se fazia fumos também desta pandemia, atualmente. Não sei se teve efeito, se não teve.
Mas, no entanto, continuamos a fazer. Já me lembrou de eu mesmo em minha casa, fecho as portas para acumular mais lá o fumo e qualquer pouco faço. Eu sei, não sei. O fumo até mandará isso para mais longe, não sei. Olha, não posso dizer. Não sei lá. É conforme. Há coisas que fazem bem, mal não faz. Esse fumo mal não faz. Poderá fazer bem. Nos anos que durou a gripe pneumónica, conhecida por gripe espanhola, até houve famílias que vieram procurar refúgio nesta aldeia. Um século depois, com o aparecimento da Covid-19, a história voltou a repetir-se. É o caso de Orlando Félix, que decidiu vir viver para o Amieiro logo no início desta pandemia. Esta pandemia obrigou uma grande reflexão. Ou bem ou mal, eu concluí que veio para ficar. E como veio para ficar, eu estou na situação de reformado, como eu disse, concluí que nós vamos ter que mudar de vida. E, de certo modo, embora a história nunca seja a mesma, vamos ter que regressar às origens e repensar tudo isto. Então, aproveito e faço duas coisas. Isolo-me do vírus, como vocês podem ver, estamos numa aldeia onde praticamente não há população. E faço alguma coisa de útil e produtivo. Estou a procurar, nesta altura, plantar oliveiras e reconstituir outras. Vou produzindo, que é o que este país precisa. Este ex-professor do ensino básico estava a residir em Alijó. Hoje sente-se mais protegido na aldeia da Covid-19. Apenas lhe posso dizer que eu aqui sinto-me totalmente protegido e com estado de emergência ou sem estado de emergência, a minha vida é a mesma. Eu não dou por nada. Como veem, tenho o mercado à porta, vou à rua, normalmente sozinho, não há população. Portanto, venham com o estado de emergência que vier, a situação não muda para mim. Faço a minha vida habitual, embora seja uma vida na aldeia. Porque a vida na aldeia ou nos grandes centros é diferente. E é isso, eu vou ter que me adaptar. Mas, sabe, tenho aprendido muitas coisas por aqui. E agora o que me parece é que nós vamos ter, como disse, que mudar de vida um pouco. Temos que nos habituar talvez a viver de uma outra forma, porque nunca se sabe de onde isto vem. Tanto pode vir do lagarto ou do morcego, como pode vir dos ar-condicionados, que não são limpos, ou de outro lado qualquer, não sabemos. Não vejo. Na biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto encontra-se um estudo sobre a gripe pneumónica realizado em 1920 pelo médico Celestino da Costa Maia, onde existe uma referência à aldeia do Amieiro. De facto, os habitantes do Amieiro, logo que a seu lado o incêndio gripal se ateou, acenderam fogueiras em toda a volta da sua aldeia, mantendo-as acesas enquanto o flagelo não desapareceu das vizinhanças. Não seria este o fogo sagrado que os protegeu? Não desviariam estas fogueiras as correntes atmosféricas portadoras da morte? O investigador Antero Ferreira tem-se dedicado nos últimos anos ao estudo da gripe pneumónica no norte do país. Explicou-nos que o impacto da doença foi terrível, com 3 vagas da gripe em Portugal.
A gripe pneumónica, quando chega a Portugal, via Espanha, ela vai surgir em 3 vagas. Uma primeira vaga acontece em maio e portanto, foi uma vaga relativamente benigna, portanto, não houve assim uma grande mortalidade. E aqui nesta zona damos nota de 2 ou 3 casos, muito reduzidos. Vai acontecer fundamentalmente em todo o país e espalhar-se a todo o país numa segunda vaga que ocorre entre setembro e dezembro de 1918 e teve uma mortalidade extraordinária aqui em Portugal e em todo o mundo, não é? Calcula-se que em Portugal terão falecido nesse ano de 1918 da pneumónica mais de 140 mil pessoas e no mundo fala-se em valores entre os 50 milhões e 100 milhões de pessoas. Na época, a pasta da saúde era dirigida pelo Dr. Ricardo Jorge. Curiosamente, as medidas que foram tomadas na altura não são muito diferentes daquelas que hoje estão em vigor devido à Covid-19. Uma série de informações do género, portanto, das pessoas terem preocupações com a higiene, quer a higiene pública, quer a higiene pessoal, por exemplo, de evitarem os cumprimentos sociais, um pouco como acontece agora, mas também para, por exemplo, prepararem hospitais de isolamento, hospitais extraordinários para acolher um número de pessoas de doentes que poderão necessitar desses serviços. Também vão requisitar todos os médicos disponíveis, desde médicos aposentados até os alunos do 5º ano de medicina vão ser também requisitados. Por exemplo, definem regiões para as farmácias de maneira que as farmácias, digamos, controlassem um determinado território e conseguissem fornecer eficazmente esse território. E também uma informação muito importante, que era a obrigatoriedade de comunicar todos os doentes de gripe espanhola para os serviços centrais. Portanto, estas são as medidas gerais do sistema. Se fôssemos pedir a cada pessoa que fizesse uma fogueira à porta, não fazia. Não fazia. Pois ninguém negava. Mas quem fez? Quem fez e outras pessoas aí? Na altura. Não, em março e fevereiro. Fizeram. Sobre as fogueiras do Amieiro terem protegido a população, Antero Ferreira diz-nos que não foi um caso único no norte do país, embora não se possa comprovar se tiveram algum efeito. Essa era uma medida habitual, que tinha a ver, no fundo, com a purificação do ar, que seria utilizado, se calhar, nas casas e que, neste caso, transportavam com grandes fogueiras neste caso, para a cidade. Mas há aspectos que convém também ver, o cuidado ou a tentativa de não aumentar o pânico que as pessoas já tinham e, por exemplo, era habitual os sinos deixarem de tocar, afinados, para não perturbar as pessoas com o número de mortes que iam acontecendo. Houve medidas aqui em Guimarães e não só em Guimarães, que determinaram, por exemplo, que os funerais fossem feitos à noite, a partir das 8 horas da noite, para que as pessoas não vissem passar o cortejo de pessoas que vão para os cemitérios. Aqui em Guimarães e de certeza noutros cemitérios houve necessidade de recorrer a valas comuns, tal a dimensão de pessoas que morreram. Há notícias de chegarem ao cemitério, de se queixarem de irem várias pessoas no mesmo, não há um caso de 2 pessoas no mesmo caixão, falta de caixões, falta de pessoas para trabalhar. Tem de se recordar também que nós vivíamos numa altura da guerra, em que as carências alimentares, as carências de medicamentos vieram agravar ainda mais esta situação. Margarida Alves reside há mais de 50 anos no Amieiro. Lembra-se das histórias contadas pelos mais antigos.
agora está triste por o espaço de lazer do lar estar encerrado devido à pandemia. Apesar da aldeia continuar imune, sem registar um único caso de contágio. Como agora, graças a Deus, também não temos nenhuma aqui. Ninguém, ainda não entrou aqui a gripe. A gripe não é gripe, é o bicho. Covid. A dona Hermínia ainda se recorda de ir buscar lenha ao mato para acender as fogueiras. Já muitos anos depois da gripe espanhola, a tradição ainda se mantinha. Era preciso para acender o lume purificador. Pinheiro, carqueja, amarroios, bela luz e outras coisas. E depois íamos, pinchamos, juntámos todos, a canalha toda, e andámos a saltar de um lado para o outro, agora salta tudo, depois salto eu, andámos assim. O facto do Amieiro não ter tido nenhum caso de gripe pneumónica e agora também não ter nenhum habitante infectado com o novo coronavírus, talvez se possa explicar pelo isolamento da aldeia. Mas nem sempre foi assim. Nas primeiras décadas do século passado, os habitantes iam apanhar o comboio da linha do Tua. O apiadeiro de Santa Luzia ficava na outra margem do rio, que os locais atravessavam numa barcaça. Na década de 60, passaram a utilizar um teleférico construído e financiado pela população. Nos arquivos da Junta de Freguesia ainda estão guardados os projetos iniciais da empreitada. A travessia era feita com a força dos braços. Só em 1985 foi construída uma ponte metálica por 31.000 contos por iniciativa de um benemérito da terra, José Maria Teixeira da Rocha, a quem foi colocado um busto em frente à igreja. Este postal é a única imagem que resta da ponte sobre o rio Tua, que ligava as freguesias da Mieira e Pombal de Anciães. Esta noite foi engolida pela força das águas. A ponte desabou por inteiro em 2001 devido a uma forte enxurrada e nunca mais voltou a ser erguida. Depois deu-se o fecho da linha do Tua em 2008. Na estação já não se ouve o apitar dos comboios ou o barulho das locomotivas. Só existe silêncio. As carruagens estão a envelhecer sem os seus dias contados. Apenas muita falta, muita falta. Muita falta, não temos carro, transporte nenhum aqui, nenhum.
Para irmos ao Lijó, temos que levar um táxi, são perto de 30 euros para irmos ao Lijó. O que nos vale é a carrinha da associação. Quando a carrinha sai, nós vamos e fazemos as nossas comprinhas. Quando vamos ao médico. Mas não temos cá mais nada. Ficamos isolados, não ficamos sem nada, sem nada. A construção da barragem de Foz Tua gerou muita controvérsia. Chegaram queixas à Unesco de vários partidos políticos e de associações ambientais que alegavam estar em causa o Alto Douro Vinheteiro, considerado património da humanidade. Submergiu 16 quilómetros da linha ferroviária. Todos sentiram cada vez mais o isolamento do interior transmontano. Senti sim. E vinha, chegava ao Tua e ia para todo o lado. Tanto ia para o Pocinho como para baixo. E agora estamos aqui engaioladas. Eu nem faço, fez mais falta ao comboio do que me fez a Barrais. Eu ia aqui de manhã para a minha terra, fazia as minhas comprinhas na terra, na régua, e vinha-me embora à noite, ainda vinha apanhar o comboio para vir para aqui. Ia à Mirandela, e assim, olha, saio daqui. Agora estamos aqui assim. Não saímos daqui, não. Pelo menos enquanto durar a pandemia, o professor Orlando vai continuar a viver no Amieiro. Em relação às fogueiras, acredita que podem ter ajudado a que a gripe espanhola não tenha chegado à aldeia. Eu não tenho dúvida que alguma coisa contribuiu para que houvesse mortes em todas as aldeias do país. Tivesse havido, na altura, e no Amieiro não. Antes, pelo contrário, pessoas que se isolaram aqui e curaram. Talvez o facto do Amieiro se situar numa cova, situada por colinas, com a influência do rio, e por que não, as propriedades químicas da própria matéria combustível, conjugando tudo com a fumarada à mesma hora, que cobria o céu, talvez tivesse contribuído. Eu acredito. E as castanhas? Praticamente, já sem a tradição das fogueiras e reduzida a cerca de meia centena de habitantes, a pequena aldeia do Amieiro continua escondida do vírus que veio mudar o mundo em 2020. Esta reportagem está disponível em rtp.pt.